Boa tarde. Hoje a gente vai revisar o conteúdo para relembrar alguns tópicos que já foram passados e a gente vai resolver 2 questões da OAB para ter uma prática do que vocês estão aprendendo nas aulas e esse conteúdo. Bom, como vocês não estão em semana de provas e a ADCC só vai ser semana que vem, eu acho que hoje não vai entrar muita gente. Então, vamos começar. Bom, a gente vai falar então da aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Vamos relembrar as teorias e as situações. A aplicação da lei penal no tempo, a gente usa no Código Penal a teoria da atividade, que considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, mesmo que outro seja depois do momento do resultado. Isso está postulado no artigo 4 do Código Penal, e é uma coisa muito simples que também é bem importante lembrar, né? Que você pode usar em uma sustentação oral, por exemplo. Só que dentro disso a gente tem teorias sobre o tempo do crime. Isso, nós temos 3, apesar do Código Penal adotar, né, a teoria da atividade. Nós temos a teoria do resultado, que vai considerar praticado o crime no momento do resultado, e a teoria da ubiquidade, que pode considerar praticado o crime tanto no momento do resultado quanto no momento da conduta. É importante saber essas 3 teorias, mesmo que elas não estejam, né, sendo praticadas na nossa lei penal, porque pode acabar caindo em provas sobre essas partes teóricas. Então, é necessário lembrar que a gente adota a teoria da atividade, mas que existem outras teorias também. A lei penal ela tem conflitos no tempo, que são 3, e isso é muito necessário, porque isso realmente cai na OAB, que é o abolitio criminis, que é quando uma conduta ela deixa de ser crime, então tudo que foi todas as pessoas foram condenadas por aquele crime normalmente são soltas, o crime ele para de ser considerado crime, ele foi retirado do Código Penal. A novatio legis impedius, que diz que a nova lei ela vai piorar a situação do réu, então ela não vai retroagir, ela não vai voltar no tempo, ela só vai valer a partir dos crimes cometidos naquele momento para frente. E, enquanto contrário disso, é a novatio legis incriminadora. Não vai ser crime, mas vai passar a ser. Ela também não retroage. Tanto a novatio legis impedius quanto a novatio legis incriminadoras, elas não retroagem porque elas são muito maléficas para o réu. E a Constituição Federal, ela estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E nessas 2 situações não há benefício, só no abolício criminis, porque, por exemplo, o réu pode estar preso e como deixou de ser crime a conduta dele, ele não vai mais ser preso. Então, por exemplo, ele pode sair da cadeia e é um exemplo muito claro disso. A lei penal no espaço, que é o princípio da territorialidade, que está escrito no artigo 5 do Código Penal, que a lei vai ser aplicada dentro do território brasileiro ao crime cometido no território nacional. A gente também tem que lembrar aqui, por exemplo, uma questão mais geográfica do que é o território brasileiro, que é o território que abrange o espaço e também o mar, as aeronaves públicas e privadas. Então, e também lembrar que o Código Penal ele vai respeitar o princípio da territorialidade brasileira, mas o Brasil ele respeita muito as convenções, os tratados e regras internacionais. Então, muitas vezes, por mais que seja escrito no Código Penal que vai ser seguida aquela lei, por conta de haver um tratado ou uma relação com um outro país, o Brasil vai preferir respeitar esse tratado e vai retirar um pouco de lado a lei penal e dar prioridade para essas convenções, tratados e regras de direito internacional, dar prioridade para esses casos. Também lembrar do princípio da extraterritorialidade, né, que a lei penal pode valer para fora e tanto a de fora aqui, mas é muito relativo.
E também lembrar, por exemplo, que os diplomatas, por mais que eles cometam um crime em outro país, todo diplomata de qualquer país vai ser julgado pelo seu próprio país. Então, ele vai retornar para o país dele e ele vai ser julgado no seu próprio país. Diplomatas não podem ser julgados nos países exteriores, eles têm esse privilégio. Ou não, em alguns casos, não é um privilégio, em alguns países. Formas de conduta, e eu acho que isso cai até na cara de vocês, que é ação ou omissão, o comportamento voluntário, destinado a um fim, quando as condutas dentro da teoria da atividade para praticar um crime é ação ou omissão, e a ação é a conduta positiva, por exemplo, a pessoa vai lá e mata alguém, ou a omissão, ela tem o direito de ajudar, de prestar socorro e ela se omite. Ela, por exemplo, atropela alguém, que já é um ato de conduta, mas além de atropelar alguém, a pessoa, por exemplo, foge do local. Ela, além de estar cometendo a ação, atropelamento, ela se omitiu. Então, ali ela cometeu 2 crimes, que foi ação e omissão. São as únicas formas de conduta, né? Ação ou omissão. Agora, a ação, ela pode ser dolosa, né? Que é quando a pessoa já tem a intenção de cometer aquele crime, aquela conduta. Ela é mais pesada, né? Que eu escrevi aqui, ela é mais grave, porque normalmente ela vai ter uma pena mais severa dentro do Código Penal. Dentro do dolo, a gente tem 2, que é o dolo direto e o dolo eventual. O direto, ele é muito nítido, que é basicamente o agente, ele tem a clara noção de que ele quer cometer aquela conduta e aquele crime. Então, o agente, ele quer, é nítido, ele expôs isso, ele quer cometer aquele crime. Por exemplo, matar é um dolo direto. Ele tem a intenção desse resultado. Já no dolo eventual, o agente, ele vai assumir o risco de produzir o resultado. Basicamente, como eu já disse na outra vez, os próprios doutrinadores nos livros escrevem que é a situação do dane-se. O próprio agente, ele basicamente fala dane-se. Quando você estiver em dúvida entre, né, se é dolo ou culpa, nesse caso do dolo eventual ou a culpa consciente, vocês têm que pensar no dane-se. Aqui é aplicado o dane-se. Por exemplo, o agente, ele olhou a situação, ele tinha noção do que aquilo ia gerar, e mesmo assim ele falou assim, eu vou cometer mesmo assim, e se acontecer, aconteceu e tá tudo bem, sabe? Isso é o dolo eventual. Já na culpa inconsciente, o resultado, ele é previsível, mas o agente, ele não prevê o resultado. Então, por mais que seja previsível aquela situação, o agente ainda assim ele não consegue olhar nitidamente para ver se aquilo ali é de fato crime. Mas ou que vai acontecer em uma conduta ou uma omissão. Já na culpa consciente, que é o que mais acaba tendo uma dualidade com o dolo eventual, o resultado, ele é previsível, o agente, ele vai prever o resultado, mas ele vai esperar sinceramente que ele não ocorra. Aqui não tem um dane-se. Porque o agente, ele olha a situação, ele vê que pode acontecer aquilo, mas ele fala, meu Deus, eu espero que isso não aconteça de jeito nenhum. Entendeu? Isso é muito diferente do dolo eventual, porque no dolo eventual, ele olha a situação, ele prevê o resultado, e mesmo assim ele vai falar, se acontecer, aconteceu. Aqui não. Ele prevê o resultado, porque o resultado provavelmente é nítido, mas ele espera que, sinceramente, aquilo não ocorra. Novamente, é o ponto muito importante de lembrar que é um caso, é uma situação básica, porque vocês estão aprendendo isso no primeiro semestre, mas é um caso de muita repercussão, isso entre essa discussão do dolo eventual e da culpa consciente. Por exemplo, uma das pautas do caso da Boate Kiss. Eles não sabiam dizer se o agente, a conduta dele foi dolosa ou culposa. Eles não sabiam se ele, no caso ali da Boate Kiss, ele colocou a espuma e ele simplesmente disse dane-se se acontecer, ou se ele agiu com uma culpa e é consciente. Ele olhou para aquilo, colocou e pensou sinceramente, meu Deus, eu espero que isso não aconteça. Mas ele previu o resultado. É muito importante saber como foi a intenção do agente, se foi dolosa ou culposa, se foi de dolo eventual ou culpa consciente, porque a pena é muito diferente. A pena da culpa consciente é muito mais baixa, se eu não me engano, para alguns casos, no dolo eventual, pode chegar a uns 10 anos de pena, enquanto na culpa chega a 2 anos, muitas vezes até rebaixa para outras situações. Então, é muito importante saber diferenciar se o agente agiu de que maneira.
E é uma situação que, por exemplo, repercutiu no caso da Boate Kiss, porque eles não sabem, eu não sei, eu não acompanhei para ver se tiveram resultado, mas que até hoje eles talvez não tenham decidido ainda qual foi a situação para condenar o culpado, o réu. A modalidade da culpa, existem 3 modalidades, né? Que é a imprudência. A pessoa, ela... Dentro do homem médio, o homem médio é aquela pessoa em que a gente vai basear a lei para condenar as condutas. Então, a gente vai olhar esses 3 tópicos de imprudência, negligência e imperícia para decidir dentro do homem médio. Uma pessoa de bem. O homem médio é aquela pessoa que ele faz tudo perfeito, tudo perfeito. Então, vamos colocar uma situação de, por exemplo, que uma pessoa está dirigindo embriagada na frente de uma escola em horário de pico. O homem médio, ele faria isso? O homem médio dirigiria bêbado em horário de pico na frente de uma escola? Então, a partir disso, a gente vai condenar uma pessoa, um réu, pelas suas condutas, a partir da análise do homem médio, e aí a gente vai analisar essas modalidades da culpa da pessoa. Ele foi imprudente, ele foi negligente ou aconteceu uma imperícia na situação? Qual a diferença entre dolo eventual e culpa consciente? Gente, dentro de dolo eventual e culpa, dolo e culpa, os únicos 2 que eu vejo falar mesmo é o dolo eventual e a culpa consciente, porque os outros são muito nítidos. Então, o que mais acontece ocorrência entre esses 2. Em ambos, o agente ele prevê o resultado, mas no eventual, o agente assume o risco de produzi-lo e acontece aquilo do dane-se, ele não se importa com o resultado, mas já na culpa consciente, o agente espera que esse resultado não ocorra. O crime préter doloso, a conduta é dolosa, mas o resultado é culposo. Por exemplo, a intenção dele era matar, era ocorreu uma lesão corporal. Ele foi na intenção de bater na pessoa, por exemplo. O que nessa situação é o contrário, tá? Ele tinha a intenção de bater na pessoa, mas por algum motivo, na hora que ele foi bater, acontece da pessoa morrer. A intenção dele era outra e aconteceu um outro resultado. E nessa situação aqui da conduta dolosa, mas o resultado é culposo, por exemplo, isso mesmo, da lesão corporal, o resultado de morte. A intenção dele era a lesão corporal e o resultado foi a situação morte. Aqui ele vai ser julgado, né, pela situação que foi a intenção dele, que foi a lesão corporal. Porque o dolo, na intenção dele, era a lesão corporal. Antecedeu a culpa que é consequente. A culpa que foi consequência do ato dele, que foi a lesão corporal. Foi isso que vocês tiveram, né, até agora. Bem rapidinho, porque é um conteúdo bem pequeno. Claro que dá para vocês se aprofundarem mais, mas como aqui é só uma revisão e a nossa intenção é resolver questões, a gente vai para as questões da OAB agora. Para vocês verem que essas questões, para vocês entrarem mais nisso também da experiência, porque muita gente, muitas assim, pessoas da nossa faculdade que tem mais assim um pouco de sucesso, normalmente elas passam na OAB já no 4º ano. E tem essa oportunidade, tá? Se você tiver vontade de tentar prestar a OAB desde o 4º ano para passar, você já pode. E até, sinceramente, mais, assim, fácil. Porque no 5º ano acaba que as coisas acabam, concursos, muitas coisas, assim, trabalho. E então, às vezes, é mais fácil prestar a OAB no 4º ano. Até pela experiência. E muitas vezes, gente, de verdade, o conteúdo do 1º ano, ele é muito importante. Tipo, tem muitas questões do 1º ano e muitas questões, assim, fáceis, porque a matéria do 1º ano, tirando o civil, porque eu acho o civil um pouco complicado, penal é bem básico, assim, né? Então, é muito fácil para você estudar isso, se você pegar, assim, por exemplo, uma tarde, 1 hora, aprender tudo isso. Então, vamos lá para uma questão da OAB. Bruno, 20 anos, residente do Rio de Janeiro, conduzia seu veículo de madrugada com destino à cidade de São Paulo. Bruno dirigia dentro da velocidade permitida. Portanto, a carteira de habilitação e seu veículo apresentavam condições adequadas ao tráfego. Em determinado momento, André, de 21 anos, que conduzia uma motocicleta alcoolizada na outra mão, entrou na faixa na qual trafegava Bruno, violando a regra legal de mudança
de faixa de rolamento. Portanto, Bruno não conseguiu frear o veículo e evitar o contato. O veículo e a motocicleta chocaram-se lateralmente e, na sequência, André caiu da moto e esbarrou num fio de alta tensão que estava rompido de um poste na estrada. Bruno, assustado com o ocorrido, acelerou seu veículo em retirada. Após 1 quilômetro, avistou um posto policial, mas acometido por forte emoção, olha que é a omissão, optou não parar para comunicar o fato, ou seja, a conduta aqui dele é claramente omissiva. Ele tinha que prestar o socorro e ele se obteve. André permaneceu em coma por 1 semana e depois veio a óbito. O laudo de necropsia constatou que a causa da morte foi determinada por eletrocução, em razão do contato com o fio de alta tensão. Pelas razões expostas, analise penalmente as condutas praticadas por Bruno e assinale a alternativa correta. Gente, sinceramente, a parte mais difícil ainda da OAB é você conseguir fazer uma prova extremamente extensa, né, porque são 90 questões, com textos desse tamanho, e a maioria são até maiores. Então, é muito importante praticar a leitura e tentar resolver essas questões para quem pretende, né, prestar a OAB e tudo mais. Então, vamos às questões. Deverá ser penalmente responsabilizado por omissão de socorro, tendo em vista que o resultado morte foi determinado por culpa exclusiva da vítima. Nítido, que é esse. Ele preferiu se omitir e não ajudar a pessoa, mesmo passando em frente a um posto policial. Eu queria dizer que a pena de omissão é muito baixa, tá? É 1 ano, em alguns casos é um pouco maior, mas normalmente é bem baixa. Ele não praticou crime algum porque a presença de concausa independente afasta a imputação de homicídio culposo, assim como a violenta emoção afasta a tipicidade do crime de omissão de socorro. Não, em momento algum você estar tendo uma conduta mudada por conta da emoção vai afastar o seu crime aqui na questão da omissão de socorro. Pelo contrário, na situação de omissão de socorro, você tá já movido pela forte emoção e aí você vai partir disso prestar socorro. Deverá ser penalmente responsabilizado por homicídio culposo na condução de veículo com não, né? Porque ele não foi o culpado da situação aqui, né? Bruno deverá ser penalmente responsabilizado por homicídio culposo na condução de veículo e omissão de socorro. Aqui ele não deve, né, ser responsabilizado pela questão do homicídio culposo na condução do veículo, porque quem estava bêbado era o André, né? Ele só deve ser culpado aqui pela situação da omissão de socorro. Então, facilmente é A. E aí, por exemplo, uma questão que vocês do primeiro ano conseguiriam resolver facilmente, excluindo as outras questões. Então, a alternativa A está correta, a base é o próprio artigo. Isso aqui, gente, numa questão da OAB, se for escrita, vocês têm que escrever tudo isso. Então, tem que escrever o artigo, essas coisas é importante. E às vezes dá para fazer até com a OAB com o Badmap, então. O artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que configura o crime de omissão de socorro deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, que foi exatamente o que ele fez. Ele aqui não prestou imediato socorro à vítima. Ao não prestar socorro à vítima ou sequer alertar as autoridades. Ele passou na frente do posto policial e simplesmente não optou por não ajudar. Bruno incorreu no crime de omissão de socorro. Trata-se do crime de mera conduta, ou seja, o tipo penal nem mesmo contempla a ocorrência de um resultado naturalístico em sua descrição. Com relação ao resultado morte, todavia, por este não responderá Bruno, por uma vez que o fato ocorreu exclusivamente por culpa da vítima. Ele estava embriagado dirigindo, o que resulta no rompimento de nexo causal. A morte dele não teve a ver com a questão do Bruno, e sim com a dele próprio, né? Já que ele estava dirigindo embriagado. Ou seja, não tem resultado, porque, né, a morte não foi culpa do Bruno. Agora vamos para uma questão de primeira fase também. São só essas 2 questões, tá, gente? Jorge foi condenado definitivamente pela prática de ter terminado o crime e se encontrava em cumprimento dessa pena. Ao mesmo tempo, João respondia a uma ação penal pela prática do crime idêntico ao cometido por Jorge. Durante o cumprimento da pena por Jorge e da submissão aos processos por João, foi publicado e entrou em vigência uma lei que deixou de considerar as condutas dos dois como criminosas. Ou seja,
A lei apenas vai retroagir para beneficiar o réu. E se aqui existe uma lei que vai facilitar a questão deles, essa lei vai ser aplicada. Ao tomar conhecimento da vigência da lei nova, João e Jorge o procuram como advogado para a adoção de medidas cabíveis. Gente, eu queria dizer que é muito importante vocês saberem isso, tá? Quando acontece isso, né, do abolício crimes, alguma coisa assim, a pessoa tá dentro da cadeia, ele não vai ser automaticamente solto, tá? Ele precisa ter uma procuração, acontecer alguma coisa, ele precisa procurar um advogado para, a partir disso, ele sair. Ele não é automaticamente solto. Isso é bem triste, infelizmente. Que é difícil, né, ter acesso à justiça. Com base nas informações narradas, como advogado de João e de Jorge, você deverá esclarecer que a. Não poderá buscar a extinção da punibilidade de Jorge em razão de a sentença condenatória já ter transitado em julgado, mas poderá buscar a de João, que continuará sendo considerado primário e de bons antecedentes. Não, ele pode procurar porque, né, a lei retroage para beneficiar o réu. Nessa situação, beneficia. Então, isso a gente descarta. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos civis e penais da condenação de Jorge, inclusive não podendo ser considerado para fins de reincidência ou maus antecedentes. Considerado para fins de reincidência ou maus antecedentes. Na verdade, é que ele vai ser considerado. Ele vai ser considerado para fins de reincidência ou maus antecedentes. Vai continuar sendo. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, exatamente, né? Não só do Jorge, mas também do João, que aqui só fala da questão do Jorge. Fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação de Jorge, mas não os extrapenais. Extrapenais é, por exemplo, apagar, acontecer de ele receber ressarcir a questão dele por ele já estar ter passado um tempo pagando a pena, entendeu? Isso é extrapenal. Não poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, tendo em vista que os fatos foram praticados anteriormente à edição, mas justamente por ter praticado anteriormente, eles também têm direito a acessar essa nova legislação que vai melhorar a situação deles, dos réus. Então, C, né? Agora vamos fundamentar, porque aí a gente vai colocar que a questão da lei penal no tempo, e segundo o artigo C2 do Código Penal, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, abolício crimes. Teoria do abolício crimes. Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. A lei posterior, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Portanto, poderá buscar sim aqui a situação, né, da extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação de Jorge, mas não os extrapenais, que é o que ele já pagou. Então, gente, por hoje é só. A gente conseguiu resolver 2 questões para vocês aprenderem a praticar mais, né? Sobre isso. Eu agradeço pela presença. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar no WhatsApp, que eu estou à disposição. E muito obrigada, eu desejo vocês uma boa tarde.